Oiê! Vem cá, eu sei que você gosta de uma fofoca. Você sabia que a ciência ela é colaborativa e não feita por um gênio isolado que teve um surto iluminado às 3 da madrugada? Provavelmente você não percebeu, mas é bem comum filmes, séries, mídias no geral passarem essa ideia de ideias revolucionárias saindo de um gênio de uma forma isolada. Mas na vida real, aqui, a ciência ela é um processo coletivo, onde cada nova pesquisa vai ser como uma peça de quebra-cabeça que vai se somar em um total. E às vezes acontece de uma dessas pesquisas, fruto de resultados de outras, chegarem a um resultado muito inovador e impactante. Um exemplo prático da pesquisa como processo colaborativo são as redes de pesquisa da FAPESP. Mas o que é a FAPESP? Para quem não sabe, a FAPESP é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, uma das principais agências de fomento à pesquisa do país. Tá, mas qual que é a diferença de uma rede de pesquisa e de uma pesquisa comum? A diferença é que redes de pesquisa são para pesquisas com objetivos ousados, com melhores condições de auxílio e que podem durar vários anos, além de geralmente envolver diversos grupos de pesquisa. Um exemplo é o projeto Processos Avançados para Degradação de Poluentes Emergentes, Materiais Catalíticos, Sensores Eletroanalíticos e a Divulgação Científica. Calma, eu sei que só de ler esse nome difícil pode causar um pouco de ansiedade, mas o projeto ele é basicamente sobre encontrar soluções para esses contaminantes que são difíceis de remover do meio ambiente da forma tradicional, como por exemplo os agrotóxicos, os fármacos e os diversos tipos de aditivos, a partir do desenvolvimento, da avaliação e da aplicação de novos materiais. Esses poluentes são chamados de emergentes não porque eles são novos, mas só porque a gente percebeu que eles estão por aí recentemente. E o que a gente descobriu não é tão legal. Eles estão presentes em concentrações baixíssimas no meio ambiente e a exposição prolongada pode afetar o sistema hormonal e neurológico, tanto de animais quanto de seres humanos. Mas de onde eles vêm? Principalmente do uso de substâncias em indústrias, fazendas e da gente. Sabe aquele protetor solar que a gente passa? Ou aquele remédio que a gente toma? Então, só que ao mesmo tempo, a gente está em um momento de maior preocupação ambiental, como a gente viu recentemente a COP30, que foi basicamente uma reunião das Nações Unidas para propor ações mais ecológicas e sustentáveis. Mas alguns estudos mostram que, no ritmo atual que a gente está, dificilmente a gente vai conseguir atingir várias metas de sustentabilidade, como de água limpa e de consumo consciente. Mas e o Brasil? O que ele tem a ver com isso? Agrotóxico. Que é exatamente um tipo de poluente emergente que a gente tem comentado. Então, os agrotóxicos, eles vão cair na água, depois vão para o sistema de tratamento de água convencional, que não vai dar conta desses agrotóxicos, que por fim vai acabar contaminando solos e rios. E é justamente para enfrentar esses contaminantes que esse projeto foi criado, de forma colaborativa entre os diversos grupos de pesquisa. Existem grupos que realizam pesquisas em processos eletroquímicos oxidativos avançados, como os localizados em São Carlos, na Universidade de São Paulo, o Grupo de Processos Eletroquímicos e Ambientais, coordenado pelo professor Dr. Marcos Roberto de Vasconcelos Lanza, e outro na Universidade Federal de São Carlos, coordenado pelo professor Dr. Fernando Cruz de Moraes. Também há outros grupos em outras regiões, como em Lorena, coordenado pelo professor Dr. Robson Rocha, e outro em São Paulo, na Universidade Federal do ABC, o Grupo de Pesquisa em Energia e Meio Ambiente, sob coordenação do professor Dr. Mauro Coelho dos Santos. Também existem grupos que realizam pesquisas em processos oxidativos avançados, como coordenado pela professora doutora Liana Álvares Rodrigues. Sei que são meio complexos esses termos, mas basicamente é uma forma de tratar esses contaminantes com uma molécula muito forte, um radical hidroxila. Só pelo nome dá para saber que é bem forte, em outro vídeo eu posso explicar melhor sobre. Outro grupo, na parte analítica, em analisar os processos envolvidos, localizado em São Paulo, na Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo, pelo laboratório GEFAPAR,
Grupo de Estudos Fitoquímicos, Análise de Poluentes e Aproveitamento de Resíduos, coordenado pela professora doutora Renata Colombo, e outro na parte teórica, em prever a degradação de poluentes através de cálculos e softwares, também localizado em São Paulo pelo Laboratório LEMES, Laboratório de Estudos Moleculares em Sílico, coordenado pela professora doutora Kátia Maria Honório. Além disso, um dos objetivos é a divulgação científica dos conhecimentos obtidos para a sociedade, que é o que eu estou tentando fazer aqui através do meu grupo de pesquisa, o LINECIN, o Laboratório de Investigações em Ensino de Ciências Naturais, situado na USP de São Carlos. Alguns exemplos de resultados obtidos dessa rede de pesquisa são na parte de processos eletroquímicos oxidativos avançados. Uma das pesquisas mostrou a ineficiência em degradar certos fármacos utilizando processos isolados, como apenas o peróxido, que gera aquela molécula super forte, ou a radiação UVC, que é uma radiação de alta energia, mas que quando se combinou esses dois processos, observaram uma alta eficiência em degradar esses contaminantes. Já outra pesquisa mostrou algumas modificações nesse processo e observaram uma alta eficiência em degradar completamente outros tipos de fármacos em pouco tempo. Isso mostra como as redes de pesquisa são um processo contínuo e colaborativo, igual à ideia de um quebra-cabeça. Então para de ter essa ideia de que a ciência ela é feita de século em século, quando alguém muito inteligente aparece e faz tudo sozinho. A ciência ela é um processo constante e colaborativo, igual uma rede de pesquisa da FAPESP.